Oi, oi, boa noite, mulherada linda do Mulher Pode Mais. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Eu trouxe hoje uma advogada. Ela vai contar para nós sobre a carreira dela, sobre os desafios com a prova do OAB que ela enfrentou, que ela inclusive chegou a escrever um livro e ela vai contar um pouco sobre isso para nós, mas também assuntos delicados, assuntos que tocam lá no fundo, feridas abertas e também que recentemente ela foi laudada com o autismo. Ela vai contar tudo para nós hoje, veio contar sua história. Seja muito bem-vinda, Regiane Brito de Oliveira Rodrigues. Prazer. Quem é Regiane? Oxe, difícil, né? Nessa altura do campeonato dizer quem é Regiane com 50 anos. Mas Regiane é a menina que conseguiu vencer. A menina que conseguiu desbravar, conseguiu abrir os caminhos, conseguiu não ficar no mundo onde ela lá atrás foi colocada. Não se conformou. Não me conformei e sabia que tinha o melhor e fui atrás desse melhor. Isso é bem importante, né? Porque muitas vezes a gente se vê em situações difíceis e não sabe qual caminho trilhar, o que escolher. Às vezes não vê uma esperança, uma luz no fim do túnel. Conta um pouco da tua história para nós, para as mulheres que estão assistindo. Exatamente. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, né? Muitas mulheres. E eu tive assim uma bênção que eu falo que foi o desejo, o gostar de estudar. Eu desde criança gostava muito de estudar. Então foi o diferencial na minha vida. Então, diante de uma família sem nenhuma expectativa, ninguém para aconselhar, ninguém para dizer que caminho eu deveria seguir, eu não sei, eu acho que é só Deus mesmo, só a única explicação que eu posso ter eu dizia para mim que eu iria fazer uma faculdade, na época odontologia, eu queria fazer odontologia, e, e eu estaria em restaurantes, eu estaria em lugares chiques, eu comia de garfo e faca, arroz e feijão em casa para treinar o dia que eu estivesse num restaurante. Então, eu tive a oportunidade de chegar nessa faculdade. Não foi odontologia. Hoje eu agradeço que não foi odontologia. Aí fui fazer faculdade de E Direito. como que mudou, assim, a ideia do odonto para direito? Só mudou, por isso que eu digo assim, tem muito o que Deus preparou na minha vida. Eu sou cristã, então eu acredito que houve sim essa preparação de Deus na minha vida, porque nada eu escolhi assim, vai ser isso e pronto. Eu tinha os desejos mas assim, não consegui defini-los exatamente, eles aconteceram. Então foi o que aconteceu. Quando eu conheci o meu marido na época, pai dos meus filhos, ele tinha amigos advogados. E quando fui fazer o vestibular, o curso que eu gostaria de fazer é muito longe de casa. Aí ele falou assim para mim, faz direito. Nós temos amigos advogados, o padrinho do Tiago é advogado, ele vai te ajudar. E foi isso que aconteceu. Eu fiz o vestibular, você não, naquele momento você não sabe nem se vai passar, né? Sim. Fiz por isso e deu certo. A história de alguém te ajudar não é verdade, né? Você tem que lutar sozinho mesmo. E depois que eu fui conhecendo, que eu fui vendo a possibilidade, que eu sempre tive comigo aquela questão de ajudar, de salvar o próximo. Eu sempre fui uma pessoa assim, nesse sentido. Tem uma empatia. Exato. Então eu me identifiquei ali já me identifiquei e falei, pô. Então, por isso que eu digo, Deus me colocou naquele lugar. Deus me colocou. E porque até hoje o que eu faço e o que eu já fiz
trabalhando, tendo clientes mulheres, trabalhando na área da família. É tudo uma preparação no sentido de um propósito mesmo. Então, foi assim que as coisas aconteceram. E esse propósito hoje do direito, além de ajudar outras pessoas, você sente que isso te ajuda também, de alguma forma, pessoalmente, o direito? Sim, porque, olha, hoje a gente busca muito, principalmente nós mulheres, né? Nós temos essa dificuldade de estar nos tendo que se afirmar todos os dias. Sim. Infelizmente, os anos passam, mas parece que isso não muda. E eu não sei. A gente tem muitas ideias. Eu tenho, com certeza você também tem. Sim. Mas a gente se sente tão pequenininho a ponto de dizer assim: eu tenho essa ideia e vou conseguir transformar isso. Para que nós, mulheres, a gente chegue num ponto de não precisar mais ter que provar todos os dias quem você é. Esse caminho, ele é um caminho longo. Ele é um caminho árduo, inclusive. Eu acho que a gente já avançou um pouco, né? Sim. A gente vê aí todos os dias frentes, né, sendo movimentadas para que a gente tenha uma vida melhor, mais segurança, mais justiça social, mais igualdade, equidade. E eu acho que, assim, é um trabalho de formiguinha. Exato. É somatório. Você faz um pouco, eu faço um pouco. Sim. O propósito do Mulher Pode Mais, inclusive, é esse. Perfeito, né? Perfeito. É poder levar informação, porque eu acredito que informação é poder. Exato. Eu acredito que quando você conhece os seus direitos, quando você conhece quem você é, quando você consegue abrir ali as caixinhas da nossa cabeça, você consegue avançar na sua vida. Então, o propósito do Mulher Pode Mais também é esse. Então, quando cada uma faz um pouquinho, a gente vai ver que lá na frente vai ter um resultado. Eu não acredito que a gente vá, em algum momento, chegar num ponto que não vamos ter o que a gente sofre hoje. Não. É muito difícil. É muito difícil. E a gente vê, assim, que existe um cabo de guerra, né? E eu não tô falando, assim, que são todos os homens, porque, né, não é isso que eu prego. Mas eu vejo que a parte dos homens que se ofendem com o sucesso feminino, que se ofendem, que querem, os abusadores mesmo, né? Eles estão numa luta ali muito grande e muitas vezes acabam ceifando a vida das mulheres. Esse que é o pior de tudo. Exatamente. Paula, você tocou nesse assunto e por incrível que pareça, se a gente fizer um raciocínio maior, mais profundo sobre isso, a gente chega na seguinte situação. Lá nos primórdios, era o homem que mandava e nós, mulheres, era dona de casa e ponto, e baixava a cabeça e ficava por isso mesmo. Existe, por mais que uma quantidade grande dos homens digam que não, isso ainda está impregnado na própria natureza. Então, toda vez que nós mulheres nos posicionamos de forma em que coloca eles de lado e eles percebem que eu não preciso de você, eu consigo ser a mulher que eu sou e ser ainda muito melhor sem que você precise contribuir. Você tem que ser alguém para agregar, para ajudar. Mas se isso não for possível, provavelmente eu ainda estarei acima de você. Então, é neste ponto que nós, infelizmente, encontramos homens agressores, porque eles, por mais que eles não percebam, tem estatísticas dizendo sobre isso. Tem homem que às vezes ele não percebe, mas um comportamento da mulher que foi contrário àquilo que ele traz da própria natureza, já é um motivo dele trazer esse lado agressor.
E é quando as coisas acontecem. Eu acho que é uma construção. Eu acho que nem é uma coisa de natureza, porque se a gente ficar batendo nesse papo de que é natural, porque natureza vem de natural, a gente acaba dando um aval, né? Eu acho que é mais uma construção. Uma construção que vai passando de geração em geração e que nós estamos tentando quebrar essa construção, desconstruir. Por isso que se fala muito, né, na masculinidade desconstruída. Mas não é no sentido, assim, de que a gente quer competir com os homens. Pelo contrário, eu acho que um relacionamento saudável, ele é feito quando um casal entende que estão do mesmo lado. Estão jogando no mesmo time. Estão trabalhando na construção da mesma coisa. Sim, exato. Né? Então, assim, o que falta muito é esse entendimento de que não é uma disputa. Não. Mas é muito difícil. Principalmente porque a gente até estava falando aqui com uma psicóloga. Não existe uma busca por saúde mental dos homens. Eles não buscam isso. Não. Nós, mulheres, estamos o tempo todo preocupadas em não enlouquecer, embora a gente já esteja meio louca, estejamos todas loucas. Exato. A gente está sempre ali buscando cuidar da nossa saúde mental. Eu tô fazendo terapia, eu sempre tô me preocupando todos deveriam. em evoluir, faço a minha autoanálise, vejo onde eu tô errando, o que eu posso acertar amanhã, reconheço que não sou perfeita, que tenho falhas, que tenho erros, mas estou tentando todo dia melhorar isso. Então, eu acho que o que falta é isso, sabe? A busca pela saúde mental. Sim, realmente você tem razão, mas o que traz uma diferença grande, porque assim, você busca conforme a sua necessidade. Isso aí é fato. Mas nós, mulheres, acabamos por sentir mais necessidade porque nós abraçamos coisas demais. Nós fomos criadas para sempre dizer sim e muitas vezes nos colocamos numa situação em que nós não queremos dizer sim, a gente precisa dizer não e não conseguimos. E isso aí vai nos adoecendo. Coisa que os homens não. Eles fazem, eles dizem não. Eles conseguem dizer não. Então, a impressão que dá que eles adoecem menos mesmo. Não é também só a aceitação. Eles adoecem menos. Nós adoecemos mais. Sim, porque nós temos muito mais pressão. Exatamente. Pressão. E trazemos, a gente traz tudo para nós. Pressão estética, pressão para dar conta, pressão sexual, pressão em todos os sentidos. Todos muita os pressão. Então, assim, a gente está vivendo um caos interno o tempo todo. Como falamos, temos hoje não é dupla jornada, é tripla, quádrupla jornada. Porque eu mesma sou uma pessoa muito culpada, eu assumi muito compromisso na minha vida, mas é o que tem para hoje, eu tô vivendo e tentando, como eu falei, melhorar todos os dias. Mas eu vejo também que eu venho quebrando padrões familiares também, da minha família. Isso, muito importante. Porque, como falamos, a família vem também de muitas vezes conformação com algumas coisas. E eu sou o tipo de pessoa que não me conforma com nada, né? Eu fui quebrando, eu não busco ser perfeita, eu busco sempre tentar o melhor. Então, eu acho que a quebra dos padrões é muito importante. Exatamente. E você também, pelo que você relatou, você também é uma quebra desses padrões. Sim, exatamente. Senão não estaria onde estou na questão de, eu digo, questão intelectual, em questão de poder, né, dizer assim, eu sou alguém diante de onde eu vim, né? Diante de onde eu vim. Então, é exatamente isso, não se conformar, saber que tem algo melhor. E eu, mesmo estando hoje com 50 anos, eu tenho certeza que eu tenho muito ainda para conquistar. Então, eu ainda estou nessa busca, né? Então, imagina os mais jovens, né? E é exatamente o que você falou. Nós, mulheres, nós carregamos tudo. São os filhos, a limpeza da casa, a administração da casa, o dinheiro, o trabalho. Você tem que trabalhar, daí você já fez conta, você sabe das contas. Enquanto que talvez os homens achem, eles trabalham o dia todo, chegam em casa e vão ver televisão, vão ver futebol, porque eles já trabalharam e é só esperar o dia do dinheiro cair
para fazer as compras. Não. E aí, enquanto eles estão sentados no sofá, isso é uma realidade. Não é preconceito da minha parte, não. Enquanto eles estão sentados no sofá, a mulher está lavando a louça. A mulher, tá na hora de tomar o café, a mulher está fazendo o café, a mulher está fazendo a janta, é o filho que tem que tomar banho, se tomou, se não tomou, você vai tomar. A tarefa que tem que fazer, o dever de casa. Olha quanta coisa. É muita coisa. Isso que nós estamos falando assim meio por cima, né? Porque tem muito mais. E esse assunto ele rende sempre muito. Sempre. Eu quero saber da OAB, que foi um desafio na sua vida e é um desafio na vida de muitos recém-formados. Às vezes ficam anos ali naquela tentativa. Me conte o que você define isso. Olha, é assim, eu fico triste em perceber que hoje, já há alguns anos, eu percebi algo que antes eu não havia percebido e os meus colegas, futuros colegas, também não percebem. E eu tentei descrever isso num livro, né? Que nós temos uma pressão muito grande, que eu acho que não acontece em profissão nenhuma. Que a gente já entra na faculdade com a pergunta da avó, do vô, do tio, da tia: quando é que você vai passar na prova da OAB? Quando é que é a prova da OAB? Você já entra na faculdade assim. Aí nós passamos todo aquele período da faculdade, chega lá no finalzinho, nós temos o TCC, né, para concluir. E que é para todo aluno. Eu, quando tive que apresentar meu TCC, eu fiquei 3 dias sem comer, tomando só café e estudando o TCC, porque se eu não passo, não alcanço a nota, eu não concluo o curso. E naquele momento já está tudo pronto. Está pronto o vestido para a formatura. Está pronto, você já pagou, já está pago, está tudo preparado o baile, os convites estão distribuídos. E aí, só que daí se você não apresentou o TCC ainda, e se você não alcança a nota, como é que você vai dizer para os seus familiares: eu não vou me formar? Então, veja a pressão. Só que nesse mesmo período que eu estou te relatando, nós já estamos pensando na prova da OAB. Lá na minha época, não podia fazer a prova antes da conclusão da faculdade. Agora pode, salvo engano, no 9º ano, né? No 9º e no 10º período. Então, agora você pare e pense. Nós estamos nesse turbilhão de preocupações, formatura, TCC, e já pensando na prova da OAB. Então, aí terminamos. Graças a Deus deu tudo certo, vamos lá fazer a prova da OAB. E você chega totalmente despreparado. Totalmente. Não por questão de matéria, de conhecimento. Porque tem muitos colegas que passam de primeira. Muitos que passam de primeira. Só que é minoria. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Quando eu passei na prova da OAB, eu tive várias reprovações. Quando eu passei na prova da OAB, eu me lembro muito bem. Tinha 130 mil e uns quebrados de inscritos. Passaram 30 mil e alguma coisa. 100 mil pessoas ficaram fora. Para trás. Você acha que existe a possibilidade de ser até uma indústria ali, uma máquina de fazer dinheiro? Porque tem as taxas que tem que pagar, né? Não é... E assim, essa reprovação gera que você tem que ficar repetindo ali a prova. Você acha que isso existe também? Não, eu não acho, que realmente é caro. Eu não sei quanto está agora, mas é por volta de uns 300, 350 reais. Eu não acredito nisso. Eu acredito num controle de aprovação, que isso aí era visível, porque a gente acompanhava as provas, né? Então, vou te dar um exemplo para você compreender como que é o controle da aprovação. Na primeira fase, se teve uma grande aprovação na primeira fase, eles vão apertar mais na segunda fase, para poder cortar. E o contrário também. Se houve uma grande reprovação na primeira fase, na segunda fase, eles pegam mais leve. Então, existe essa percentagem, esse controle de percentagem. Quanto que eles querem que passe. Isso daí, no tempo,
que eu fiz, que aí eu comprei cursinho, e os cursinhos, a gente tem os professores, todo mundo dialogando, essas informações, a gente conversa sobre isso, e mais os colegas, que tá tudo ali unido. E, realmente, você chega a essa conclusão, que na prova seguinte, que será daqui a 3 meses, você vai observar isso novamente. Entendi. Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela tá tentando há anos. Olha só. Acho que uns 4 anos, se eu não me engano. E tentando, e estudando, e fazendo cursinho, mentoria, fazendo de tudo, deixando de cuidar do resto da vida dela para Exato. ficar em função disso. Ela fez agora, acho que foi em fevereiro, né, que teve a segunda fase, e reprovou por décimos, assim, décimos. Isso. Ela entrou com recurso e mesmo assim foi reprovada. E tinham vários candidatos ali que entraram com recurso e todo mundo foi reprovado. Então, assim, ela não consegue entender e tá sendo uma grande frustração na vida dela. E ela diz que vai entrar com o processo e tentar resolver isso, mas vai continuar tentando também. Sim, não pode desistir. Eu, no meu livro, eu coloquei a faculdade só termina quando você passa na prova da OAB. Por mais que você não queira... Isso é triste, hein? Advogar. Exatamente. Por mais que você não queira advogar, eu quero ser delegado, qualquer outra área que não precise da prova da OAB. Mas a cobrança. A sua mãe vai perguntar para você, você não vai fazer a prova da OAB, não? A sua tia, aquela vovozinha que vem te visitar lá uma vez por ano. E aí, minha filha? Aí, sabe, o que também judia muito do candidato é a filha da minha vizinha passou de primeira. As comparações. Exatamente. E isso vai minando no nosso psicológico. E é o caso da sua amiga, entendeu? Então, uma coisa que eu observei nesse longo dos anos nessa situação é o seguinte. A matéria nós sabemos. Pode ter certeza que a sua amiga sabe a matéria. O que ela tem que descobrir é saber fazer a prova. Quando eu descobri que o meu problema não era o conhecimento, era o saber fazer a prova, foi quando eu consegui passar. Porque nós estamos carregados disso tudo da mesma forma, você faz aquela prova, é como se você a sua alma tivesse saído do corpo. Você não sabe como você fez. Então, existe, assim, essa questão, essa pressão. É por causa da pressão. Essa pressão. Você pensa que não está nervoso, mas você está nervoso. Mas eu tenho certeza disso, que quando os alunos descobrirem como fazer a prova... E é a única profissão que pede um teste de aptidão, né? Já lá atrás começaram devido à quantidade. Muitas faculdades com curso de direito. Porque, inclusive, isso está no meu livro também. É assim, Paula, o curso de direito, ele é um curso barato de se manter. A exigência do MEC não é muito, assim, são professores doutores para dar aula, uma sala com computadores e só. Que eu me lembro aqui, assim, rapidamente, só. Enquanto que, se você vai parar para pensar, se essa mesma faculdade tiver odontologia, quanto que ela precisa ter de equipamento para manter seus alunos? Medicina. Então, no final das contas, para muitas faculdades, o curso de direito é quem paga o restante. Entendeu? Porque ele é caro, então você vai pagar, quem vai fazer particular, você paga um curso caro, mas o gasto da faculdade não é tão caro assim para manter o curso. Então, considerando que vai ter uma sala com computadores e aí eles não vão... a biblioteca. Lembrei da biblioteca. Na minha época não tinha livros atualizados. Então, eles devem segurar ali uma atualização de 2, 3 anos. Não vai ter fiscalização. Eu não acredito que haja uma fiscalização que vá cuidar bem disso nessa questão dos livros. Então, qual que é a preocupação maior? São os professores.
que tem que ser bem pagos. Que um doutor, ele tem que ter um bom salário. É onde é a maior despesa. Então, não é muito difícil, né? Sim. Agora me fala um pouquinho sobre a questão do laudo de autismo, que é recente, né? Pois é. Muitos adultos acabam sendo laudados porque não se falava do autismo antes. No meu caso, eu cheguei, não esperava. Acho que ninguém nunca espera, né? Eu fui procurar porque eu tenho um histórico de depressão, desde os 19 anos. Eu tenho histórico de depressão. Aí um dia eu estava conversando com a Maísa, aí a Maísa fez um comentário. Eu fiz uma avaliação lá em tal lugar, tal, tal. E eu me identifiquei com algumas coisas que ela comentou. Eu falei, vou fazer essa avaliação. Perguntei, onde é, tá? E fui fazer, porque como o que ela comentou, eu me identifiquei, falei, de repente é a minha situação. E é bom que eu fique sabendo de qualquer coisa, se não tiver nada, até por questão de medicação, né? Ser bem medicada, não ter, porque eu vivo naquele, assim, um período tô com depressão, daqui a pouco não tô, fico nessa, né? Fazer um acompanhamento adequado, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu. Marquei lá, fizemos várias sessões, foram 12 sessões, vários testes, entrevista. Eu te juro que eu não esperava. Eu esperava outra coisa, né? Aí, quando ela me falou, eu disse, sério? Uma coisa que aconteceu foi que tinha uma questão que dizia assim, você tem o hábito de somar a numeração de placas de carro? Isso era no questionário. E não é que eu fazia isso quando era criança? Somava. Eu andava pela rua somando aqueles números. Antes não tinha letra, era só número, né? Era mais fácil. Agora tá mais difícil para fazer isso. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, eu achei que era só eu que fazia isso. Então, isso é uma coisa que várias existe. Coisas que a gente nem imagina que fazem parte dos traços do autismo, né? O Benício mesmo, ele nunca gostava de sujar as mãos. Então, assim, brincar com areia, com terra, ele não gostava. Ele não gostava de brincar na grama. Tava sempre com as mãozinhas assim. E eu não sabia que isso também era do autismo. Pois é, eu tenho mania até hoje de lavar as mãos demais. Outro dia o meu marido junto comigo na cozinha, eu lavei assim, coisa de segundos, 4 vezes as mãos e sequei na frente dele. Foi que ele prestou atenção, ele fez assim um gesto qualquer do tipo, meu Deus, mas acho que em segundos você fez isso 4 vezes. Eu dei risada. Porque eu já estava já com essa história do laudo. Agora eu dou risada, agora eu já compreendi, né? E também porque faz tanto no automático e você acaba achando que é normal. Tipo, os outros que estão errados, inclusive, né? A gente acaba achando que é o outro que tá. Sim, você pensa que é um cuidado seu. Por exemplo, eu tenho mania de esfregar demais os meus pés. Lavar. No entanto que eu compro aquele creme lá. Esfoliante. Esfoliante, não basta só o sabonete. Então, daí hoje eu consigo compreender que E isso é bom, né? Não, é bom. Como muitos dizem, eu não gosto muito de frases prontas, mas é libertador você saber. Você se conhece melhor a partir disso. Exato. De onde está vindo isso? E também encontrar a explicação lá atrás. Por que eu passei por isso lá atrás? Eu achava que era só coisa de criança, só coisa de pessoas que vinham, de criança que veio de uma família muito humilde, porque isso aí faz parte. Se você está numa família muito humilde, você vai ter um desenvolvimento mais atrasado porque a sua família, ela não está colaborando ali, né? E isso é um estigma, porque, na verdade, existe o atraso do desenvolvimento psicomotor ali dos autistas, mas eles são extremamente inteligentes.
focados, muitos têm altas habilidades. O Benício mesmo sempre gostou de tecnologia, tem facilidade. Se alguma coisa dá um problema de informática, ele resolve. E desde pequeno isso, né? Então, é justamente a falta do conhecimento que faz a gente acreditar nessas coisas. Exato, exato. Não, e essa história de eu amar estudar. Na nossa Também, família, ninguém gostava de estudar. eu não gosto. Eu fui a primeira a fazer faculdade. E um dia escutei a Rita me dizendo: Você deve ser adotada, não é possível. Eu falei: Bom, se eu fosse adotada, acho que eu me explicaria bastante coisa. Não, mas você tem tudo, tudo, tudo da família. E tem uma história difícil, né? Agora tá mais fácil, pelo menos, de falar, né? Então conta pra nós o que que aconteceu. Isso aí a gente não vai, a data a gente não esquece nunca, né? Em 9 de julho do ano passado, 2025, eu sofri uma violência que eu tiro como assim, hoje eu consigo raciocinar, foi uma situação que me fez muito mal, eu fiquei trancada, que é uma coisa que é bem interessante comentar, porque como eu trabalho na área da família, e a maioria das minhas clientes são mulheres, eu tive situações em que eu fui até a casa da minha cliente para não permitir que o marido dela, agressor, entrasse na casa. Tinha medida protetiva, mas ele havia dito para o oficial de justiça: não vou, não, eu não quero saber. Aí o oficial de justiça: doutora, ele falou que não quer saber. Não se preocupe. Então, vários casos assim. Então, eu sempre tive essa característica, sabe, de meter cara. No entanto, que por isso que eu não faço criminal, porque se eu fizer criminal, o bandido vai dizer: eu vou te matar, eu vou dizer mate, entendeu? Eu encaro. Eu já fiquei fazendo campana para poder mandar prender o homem que não pagou alimento, sabe? Ele estava com mandado de Sei. prisão e a gente não achava, eu achei ele. Estava com mandado de prisão, eu fui lá, fiquei esperando, meu marido foi junto, meu marido é bem companheiro nessas questões. Quando o cara chegou, eu liguei para a polícia, eu já tinha o mandado. Então, quer dizer, conclusão da história. Eu, pequenininha assim, parecia um mulherão salvando todo mundo. Quando foi a sua vez, Mas o dia... você precisava ser salvo. Não, não é só precisar ser salva. É ter me colocado numa situação em que eu nunca me imaginei. Nunca me imaginei. Eu fiquei trancada dentro de um quarto por 4 meses. Fiquei trancada. Aí, lá em Matinhos, nós temos um apoio à mulher maravilhoso, sabe? Foram na minha casa a Maria da Penha, a turma lá da Maria da Penha, foi assistente social, Que foram na bom minha saber. casa, assistente social, foi psicóloga. O juiz, na ocasião, determinou medida protetiva, determinou ali que não chega a ser o botão bem do pânico no celular para a polícia militar. Mas daí, porque o botão do pânico mesmo, ele vem da guarda municipal. Então, daí a guarda municipal me forneceu o botão do pânico na época. Mas elas chegaram na minha casa, aí eu tinha uma delas que eu conhecia, porque eu fui advogada da filha dela. Então, quando ela chegou lá em casa, ela disse assim: é a doutora Regiane. Aí encontrou ela fala agora: encontrei um passarinho, que eu tava assim, sabe, dentro de um casaco desse tamanho, e você fica, Paula, exatamente como as mulheres descrevem, para pior. Elas sempre dizem que tem vergonha, elas sempre acham que não vão falar nada para ninguém, que elas vão guardar segredo. E a gente é tomada de um medo, de um pavor. E eu voltei para casa naquele dia, toda machucada, assim, sabe? Tentando esconder as marcas no meu corpo e dizendo para mim que eu não ia falar nada para ninguém. Até amanhecer o dia. Amanheceu o dia, eu já mandei mensagem pro meu terapeuta e mandei mensagem para uma amiga que eu tenho lá no Rio de Janeiro. Rapidamente, o terapeuta me ligou na hora.
E a minha amiga já mandou mensagem. Você vá procurar ajuda, vá na UPA, vai, tá. Aí eles em cima de mim, eu de pijama, peguei um casacão que eu tenho, assim, sabe? Coloquei o casacão, peguei meu carro, aí meu marido já tinha saído para trabalhar, porque até então eu não ia contar nada para ninguém. Eu fui tomada de um medo, daí eu cheguei na UPA, por trás da UPA tinha uma funcionária fumando lá fora. Eu cheguei e falei para ela, você trabalha aqui? Ela falou, sim, eu trabalho. Eu falei, ó, aconteceu isso comigo, e eu não quero passar constrangimento lá na recepção. Eu posso entrar por aqui? Ela falou, estacione seu carro aí que eu vou te receber. Mas foi uma maravilha. Eu entrei por trás, trouxeram uma cadeira de rodas para mim, que nem precisava, né? Trouxeram uma cadeira de rodas para mim, já veio uma outra mulher e disse assim, eu já vou notificar aqui, e já me levaram pro consultório, e a médica começou a fazer as perguntas e dizendo, olha, você não tem culpa, porque a gente só chora. Como eu disse a você, eu estava com meu casaco, eu ficava com meu casaco assim, sabe? E aí, assim, e segurando as mãos, né? Daí já vem até o autismo, né? E segurando, fazendo assim nas mãos e chorando. Daí ela foi tirando as coisas, né? Me conte o que aconteceu. Você acha que a sua memória está falhando? Eu falei, fiquei tentando ver, né? Puxar, não sei, doutora. E já foi todo encaminhamento, sabe? Foram me encaminhando. Sim, atendimento na UPA de Matinhos, maravilhoso. E depois a parte do município também veio tudo maravilhoso. Tive um apoio. Mas você é casada. Você pode contar como que isso aconteceu? Em que ambiente isso aconteceu? Foi com um ex-companheiro meu, né? Eu tinha agendado uma situação com ele por questões de família que hoje eu acho que eu aprendi. Antigamente eu achava assim, o meu relacionamento terminou com ele, não terminou com a família dele. E eu mantive o relacionamento com a família. Uhum. Aí, nessa que um tio precisou de mim, estando na cidade, e eu precisei ir até ele. Mas só que eu observei assim, eu tenho uma concepção. A questão, porque foi tentativa de estupro. A questão não foi sexual. Foi de controle. Raiva. Poder. Exato. Porque isso eu vi nos olhos dele. E eu falo, no entanto, que eu achei que ele está. Eu acho ainda que parecia um bicho na minha frente, entendeu? Se ele tinha droga. Você denunciou? Agora nós estamos. Sim, denunciei. Daí está nessa fase de denúncia, né? O Ministério Público solicitou a denúncia. O juiz acolheu a denúncia, só que não chegou ainda ao conhecimento dele. Eu cuido, né? Como eu sou advogado, eu tenho acesso ao processo, né? Então, ainda não chegou ao conhecimento dele, então vamos para esse trâmite todo. Mas é isso que é importante que a gente frise, Paula, que as mulheres, elas sentem tudo isso que eu senti. É muito pior. Eu sentia medo de sair na rua porque ele é policial militar. Então, eu não podia ver uma viatura. Mais isso. Eu me desesperei. Teve gente que falou para mim, nossa, você teve coragem de denunciar um policial militar? Sim, eu tenho coragem. É claro, naquele momento, você acredita que não vai fazer nada. Mas, então, é bom que a gente compreenda o seguinte. Quando uma mulher um dia me procurar, agora, posterior a isso que eu passei, eu saberei o que aquela mulher está sentindo. E certamente eu estarei melhor preparada para amparar, para ajudar, porque eu sofri na carne. Porque muitas pessoas ainda minimizam, né, esse tipo de situação. Não, e não é. Não é, porque, como eu disse a você, eu sou toda valente. Eu sempre fui. E continuo sendo. Mas aquilo mexeu comigo de uma forma que eu tinha medo de andar na rua. Eu cheguei um dia a ligar para minha filha e dizer assim, eu vou embora dessa cidade. Eu vou desaparecer dessa cidade. E
Daí então, como eu disse, eu fiquei 4 meses trancada dentro de uma casa. E olha que eu tenho apoio. Eu tive apoio do meu marido. Na ocasião, a médica, eu não consegui encarar meus filhos. Porque eu pensei, meus filhos vão sofrer muito. Aí o que eu fiz? A médica disse, quem que você quer que eu chame? Seu marido ou seus filhos? Eu falei, o meu marido. Porque eu sei que o meu marido vai saber lidar com os meus filhos. Então veio ele, daí a médica conversou com ele e explicou para ele, não adianta ficar nervoso, não adianta querer ir atrás de ninguém, né? É perigoso, inclusive. Agora a sua mulher precisa de apoio. E daí depois ele foi falar com os meus filhos. Mas a dor, e aí tem essa dor também. Você lembrar, quando a gente tem filhos adultos, você lembrar, você está trazendo essa dor para os teus filhos também. A vontade de se calar também vem disso. De você não querer que a sua mãe sofra, para quem tem mãe, que a sua mãe sofra, que a sua mãe sinta a dor que você está sentindo, que os seus filhos sintam a dor que você está sentindo. Eu sempre digo, assim, que quando eu vivi um relacionamento de violência, é um tempo muito solitário. A gente se isola, a gente não quer falar, a gente não divide com ninguém. Então eu entendo bem isso que você está passando. Exatamente. E agora que eu estou conseguindo falar, teve pessoas que eu não falei, até da família, mas daí aquela agora coisa, vão né? saber. Não, mas também tem aquela coisa da família que você pensa que não sabe, mas sabe, né? Porque você é uma mistura de vergonha e uma mistura de, como eu disse a você, eu estava tentando preservar as pessoas, sabe? Para não sofrer junto comigo, já bastava o meu sofrimento, sabe? Então, realmente, a mulher que passa por isso, ela sente tudo isso que as pessoas falam que sente. Sente vergonha, se sente suja, se sente culpada, fica procurando explicação por que isso aconteceu. Respostas. E quer desaparecer. E dependendo do nível, chega a um ponto até de querer tirar a própria vida. Sim. Né? E como eu disse, eu fiquei 4 meses trancada dentro de um quarto. E quando daí eu fui abrir um escritório para poder sair de casa, eu disse, não, chega, isso não pode tomar conta da minha vida. Que bom que você viu ali também uma chance de um propósito. Como você falou, hoje você se sente mais preparada. Ninguém deveria passar por isso por nada, né? Mas, infelizmente, não temos esse controle. E já que passou, fez da tua dor um propósito. Exato. É o que eu também tento fazer aqui. É tanta coisa pra gente conversar, né? Tanta informação que a gente pode passar aqui, mas nosso tempo é muito curto. É verdade. Eu quero muito te agradecer por ter vindo até aqui. Gente, ela veio de outra cidade, viu? Deixa um recado para as mulheres ali sobre isso que você vivenciou. Deixa uma mensagem e também fala sobre o teu e-book. Mulherada, nossa vida não é fácil, claro, nós sabemos. Mas só que, eu sempre digo, nós não estamos nessa terra a passeio. Existe um propósito na minha e na sua vida. E se por um acaso você passou por uma situação de violência, seja ela qual for, saiba que você é maior do que isso, que você tem que superar e ser exemplo para outras mulheres. Vamos nos unir, sabe aquela questão de mulheres levantando mulheres, puxando mulheres? Nós temos essa força. E quanto ao meu e-book sobre a prova da OAB, é uma boa forma para que os colegas dêem uma lida, se sintam acolhidos na questão de que todos nós passamos, a pressão, do sofrimento, e talvez colabore para que venha a tão sonhada aprovação na prova da OAB, porque nós merecemos. Aê! Gente, ficamos por aqui. Quero agradecer a companhia de vocês. E olha só,
Eu vou deixar também aqui o Instagram da doutora Regiane, o do Mulher Pode Mais, o meu. Segue lá, se inscreve aqui no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Até.